Olá, bom dia a todos. Eu sou o Gustavo e é um prazer contar com a participação de vocês na videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2025. Como sempre, o Milton em breve explicará a nossa performance e, em seguida, teremos uma sessão de perguntas e respostas, em que analistas e investidores poderão interagir diretamente conosco. Antes de passar a palavra para o Milton, gostaria de passar algumas instruções para o melhor aproveitamento desse nosso encontro de hoje. Para quem está acessando pelo site, existem 3 opções de áudio na tela: todo o conteúdo em português, todo o conteúdo em inglês ou no áudio original. Nas 2 primeiras alternativas, contaremos com tradução simultânea. Para escolher sua opção, basta clicar na bandeira que está no canto superior esquerdo da sua tela. As perguntas também podem ser enviadas por WhatsApp, e o número está aparecendo aqui na tela. A apresentação que faremos hoje está disponível para download na tela do Hotsite e também, como sempre, no nosso site de RI. Agora, passo a palavra para o Milton e nos encontraremos mais tarde na sessão de perguntas e respostas. Milton, é com você. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Resultado do segundo trimestre de 2025. A ideia é passar um deck bem executivo, focado nos resultados, falar do guidance, uma breve atualização. Falo um pouco sobre algo que eu combinei com vocês no tri passado que eu traria, que é trazer um pouco do que tem sido toda a nossa agenda de migração, o Ano Itaú, todo o processo e o programa de aceleração digital do banco. Vou dar alguns números para vocês e termino com um convite para todos. Vamos aos números? Bom, vocês estão vendo aqui os indicadores que a gente sempre traz. A gente vai falar de resultado recorrente gerencial, ROI recorrente gerencial, margem com clientes, margem média anualizada, NPL, o atraso acima de 90 e o capital principal. Tá? Então, eu começo dando ênfase ao resultado. A gente entregou nesse trimestre um resultado de 11,5 bilhões de reais, crescimento em relação ao primeiro TRI de 3,4 e um crescimento de 14,3 em relação ao segundo TRI de 24, quer dizer, resultados muito fortes, vindo de uma base de resultado muito sólida ao longo dos últimos anos. Consequência desse resultado é um ROI de 23,3 no consolidado, tem uma expansão tanto no primeiro TRI como em relação ao segundo TRI do ano passado, e no Brasil 24,4, uma rentabilidade muito forte, também uma expansão em relação ao primeiro TRI desse ano e o segundo do ano passado. Eu sempre faço o ajuste, se a gente estivesse rodando com índice de capital de 11,5, que é mais ou menos onde a gente tem observado o mercado, mas em linha com o que é o nosso apetite, né, definido pelo Conselho, a gente estaria rodando aqui no consolidado com 24,7 de rentabilidade, e no Brasil, o número mais comparável ao que a gente tem visto de divulgação, 26,1 é o ajuste, tá? Então tá ali no footnote do slide, de qualquer forma. Como é que a gente chega nesse resultado? Primeiro, um trimestre muito forte de margem com clientes, crescimento de 3,1% em relação ao primeiro TRI, 15,4% ano contra ano, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre a margem daqui a pouco. Margem média anualizada, também uma expansão importante, vocês observam aqui em relação aos TRIs, tanto imediatamente anterior como o TRI do ano passado, consolidado 9,2, Brasil 10, a gente não chegava a 2 dígitos no Brasil desde antes da pandemia, tá? Desde 2019, então mostra uma recuperação de margem importante no balanço do banco ao longo desses anos todos. Também vou dar mais detalhes daqui a pouco. Atrasos muito bem comportados, o atraso longo acima de 90 dias, consolidado 1,9, Brasil 2, vocês observarem aqui, estável em relação ao TRI passado e caindo em relação ao segundo TRI do ano passado, que mostra de, apesar de um primeiro TRI mais pressionado no atraso curto, a gente conseguiu caminhar muito bem nesse trimestre nos atrasos longos. Ótima notícia para a carteira, tá? E o capital principal, mais uma expansão muito sólida, né? A gente tem uma expansão de 0,6, já ajustada pelas provisões que são feitas para a JCP, alguns efeitos dos ativos ponderados, mas são imateriais.
por risco. Então a gente vê uma expansão de 0,5 ponto percentual no final no Core Equity, né, de 13,1 em relação ao tri passado, e estável em relação a junho de 2024. Né? Então, ótima notícia para o capital, mostra a nossa capacidade de geração de capital dentro das nossas atividades. Tá? Super positivo. Eu vou falar de carteira, eu vou chamar atenção para alguns aspectos. Né? A carteira pessoa física crescendo 8%, ano contra ano, 0,7% no TRI, chama atenção para a carteira de cartão, cresce 1,6%, mas mais importante do que o crescimento da carteira absoluta é a carteira financiada, eu já vou dar um destaque sobre isso. Tá? Depois o crédito pessoal, muito importante abrir essa linha, tá? Porque dentro de crédito pessoal a gente tem os créditos clean, cheque especial, crediário, mas a gente também tem a composição. Né? Então é importante abrir para a gente entender com que qualidade esse crescimento e como é que as linhas vêm se comportando no trimestre. Eu vou dar um destaque para isso daqui a pouco. Consignado no trimestre, um pouco mais fraco, aqui tem uma soma de efeitos, o INSS, seja por cap de taxa de juros, custo do funding, seja por toda a mudança no processo, consignado privado, a gente vai falar mais sobre isso, ele avança ainda paulatinamente, quer dizer, com toda a mudança de processo, tenho certeza que dúvidas virão sobre esse assunto. Veículos, aqui gestão de risco, né, a carteira continua se comportando muito bem, a gente viu os indicadores, tanto de cartão de crédito, como os indicadores de veículos do mercado do sistema financeiro nacional, as nossas carteiras performando muito melhor do que a gente tem observado dos dados de mercado. Então aqui a disciplina de gestão de risco é fundamental. E crédito imobiliário crescendo 2%, 17% ano contra ano, também mostra a nossa capacidade de expandir numa linha tão importante para os nossos clientes. Micro, pequenas e médias crescendo 0,8%, eu vou dar um zoom daqui a pouco, como é que vem crescendo o que a gente chama de pequenas empresas aqui dentro desse número, tá? Grandes empresas crescendo 1,4%, 6,4% ano contra ano. O que eu acho que vale a pena chamar a atenção, que no Brasil a gente cresce 1%, América Latina cai 2,3%, aqui é um efeito claro de valorização do real em relação às moedas. A carteira no total cresce 0,4%, ex variação cambial 1,3%. Quando a gente olha a carteira de grandes empresas, que cresceu 1,4%, ex variação cambial teria crescido 2,3%. Então é só para dar uma dimensão do impacto que o câmbio tem para os dois lados. Né? A gente já viu trimestres anteriores à desvalorização do real, a gente vem de um trimestre em que o real se apreciou contra as outras moedas. Tá? Acho que essas são as principais mensagens aqui. Que zoom que eu gostaria de dar para vocês. Primeiro, cartão de crédito financiado, eu falava agora há pouco, a carteira cresce 5,4% no trimestre, 6% ano contra ano, mais importante, 100% do crescimento vindo dos segmentos Uniclass e Personnalité. E aqui tem uma série de explicações, algumas eu vou detalhar mais para frente. Basicamente são novos produtos, novas soluções dentro do cartão que vem ajudando a gente a expandir o cartão de crédito, a linha de cartão de crédito financiado. Crédito pessoal, eu mencionei para vocês, é importante a quebra, tá? Porque quando a gente olha só o crédito clean, e aqui tem crediário, cheque especial, tem uma expansão de 1,1%. Ano contra ano crescendo 12%. 83% desse crescimento vindos do segmento Uniclass e Personnalité, segmentos de média e alta renda, com ótima qualidade de crédito. E a composição de dívida, uma comparação aqui, uma analogia, aqui é o colesterol ruim, aqui é o colesterol bom. Tá? Então, o colesterol ruim, que é a composição de dívida, ele cai 3,8%, 12,6% ano contra ano. Então, muito importante acompanhar essa quebra para entender a dinâmica da carteira de crédito pessoal. Quando a gente vai para micro, pequenas e médias, a gente vê que as pequenas empresas crescem 5,4% no TRI, agora tem um crescimento no trimestre de 21,7% nos programas governamentais, tá? Que trazem uma qualidade muito boa, né? A gente sabe e aprendeu ao longo dos meses a operar muito bem com esses programas, gerando resultados e expansão de margem financeira líquida para o negócio. Então a notícia é super positiva também. Vou falar agora do NII e da NIM. Eu vou dar um zoom. Então eu primeiro dou um zoom no NII para depois falar das margens médias anualizadas. Então, margem com clientes, a gente exclui o efeito do capital de giro, 4 bi de reais no tri passado, 3,8 bi nesse trimestre. Lembrando que no tri passado a gente teve uma distribuição importante de dividendo adicional, que fez com que o patrimônio caísse, a razão
pela qual a gente vê uma diferença na margem do capital de giro. Mais importante é que dentro da margem core, todas as linhas elas contribuem positivamente. Volume médio, 200 milhões de reais, mix de produtos, 300 milhões de reais, um micromix dentro dos segmentos, spread margem com passivos, muito bem, vindo muito forte, né? A nossa franquia de investimentos realmente tendo resultados extraordinários. Efeito calendário é um dia corrido, que gera esse efeito, e América Latina e outros, um efeito menor de 100 milhões, isso mostra a nossa margem expandindo um tri contra tri, a margem core, 4,5%, 1,1 bilhões de reais, tá? Então, notícia super positiva para a margem. Quando a gente vai olhar a NIM, primeira notícia, a NIM continua se expandindo. 8,8, 8,7, 8,6, 9,2 a maior da série, ajustado ao risco, que no fundo é o que importa, né? A gente sempre fala, olhar a NIM não ajustado ao risco pode ser misleading, por isso que a gente gosta de olhar ajustado ao custo do crédito. A gente vê que a gente vem numa expansão super importante na série atingindo 6,3. Quando a gente vai para a visão Brasil, a gente atinge 2 dígitos, eu falava, há muitos trimestres a gente não via a margem atingindo 2 dígitos, e quando a gente olha ajustado ao risco também, o melhor indicador da série, 6,9, mostra que a gente tem conseguido expandir a margem com qualidade de crédito, né? Então a margem financeira líquida, se a gente olhar nesse trimestre, foi a melhor expansão que a gente teve, foi muito forte, foi muito sólido, tá? Margem com o mercado, aqui eu vou gastar um minuto nesse slide, a gente teve um tri muito bom, né, acima das nossas expectativas, porque é muito difícil orçar, né, e projetar o resultado com trading, e o resultado com trading nesse trimestre foi extraordinário, né, o que ajudou a gente a ficar com um resultado muito sólido. E o outro lado, que aí sim era mais fácil projetar e a gente avisou já há alguns trimestres, é que o custo, quando a gente soltou o guidance, inclusive, que o custo do hedge do índice de capital ele subiria ao longo dos trimestres, como a gente vem observando. Esse é o diferencial de taxa de juros, tá? Então, a gente falava que o guidance tinha no ponto médio, né, por volta de 2 bilhões, era de 1 a 3, 2 bilhões de reais no ponto médio. Se vocês olharem aqui, a gente está com 1,8 bi em 2 trimestres. Naturalmente difícil projetar o que vem pela frente de margem com o mercado, trading especialmente. A gente está vendo que a gente está vindo muito, muito bem, mas ainda mantendo o guidance na expectativa de que é a melhor informação disponível. Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre esse assunto, eu falo mais quando eu falar do quadro de guidance, tá? E o custo hedge do índice ele vai continuar expandindo ao longo dos trimestres. Receita de serviços, né? Chamar atenção para alguns aspectos aqui. Cartão emissor, então TPV vindo muito bem, ele afeta diretamente o intercâmbio, crescendo 4,5 ano contra ano. Administração de recursos é um destaque que eu gostaria de dar para vocês, é esse crescimento de 1,7 para 1,9. A gente teve uma perfil muito forte, performance fee nesse trimestre muito sólida, muito melhor do que foi no ano passado, por isso cresce 17,5%. Então, um resultado muito importante, tá? E assessoria financeira e econômica, a gente vê uma queda no TRI e no ano, basicamente mercado de capitais, dívida. Ano passado, nesse mesmo trimestre, segundo TRI de 24, foi o nosso melhor TRI de DCM da história do banco. Em função de menos atividade, menos operações, naturalmente a gente acaba capturando, embora um share muito relevante nessas linhas, uma boa posição nos rankings, a gente acaba capturando menos resultado, tá? E a outra linha que eu acho que vale a pena chamar bastante atenção é o resultado de seguros, previdência e capitalização, que cresce 8,8 no TRI e cresce 17,3 ano contra ano, tá? Que mostra que a nossa operação vem vindo com resultados muito sólidos, de mais do que dobrou o resultado ao longo dos últimos anos e continua crescendo num ritmo bastante bom. Eu vou dar mais um detalhe sobre isso. Administração de recursos, a notícia positiva. Capilic de 47,5 bi no segundo TRI de 2025, muito forte, tá? 3% de crescimento em relação ao segundo TRI, 30% de crescimento em relação ao segundo TRI de 2024, resultados muito positivos. E a Itaú Asset foi a asset que teve a melhor perfil do mercado nesse trimestre, tá? Então a gente vem crescendo não só pela capacidade de distribuição, mas de valor agregado, também gerando perfil e performance para os nossos clientes. Então foi um resultado muito sólido. Quando a gente fala de seguros,
Aqui é os seguros prêmios ganhos, crescendo 14,6% ano contra ano, expansão importante no trimestre, e o resultado recorrente de seguros cresce 7,7% e cresce 25% ano contra ano. Tá? Então toda a nossa operação de bancassurance, toda a operação de seguros core crescendo num ritmo muito, muito positivo, e esse crescimento ele vem basicamente concentrado em acidentes pessoais e prestamista, o que mostra a recorrência e a solidez do resultado. Atraso, eu vou dar um mergulho no atraso curto, 15 a 90, depois a gente fala do atraso longo. Começo no atraso curto. Notícias super positivas, tá? Os atrasos super comportados, como vocês podem observar aqui. O total, uma ligeira queda de 10 basis points. No Brasil, 10 basis points. América Latina, são casos muito pontuais, nenhuma preocupação, também uma volatilidade muito baixa. Esse é um indicador que a gente traz com TVMs, né, dentro da nova 4966. Mais e mais é um indicador que a gente vai acompanhar olhando para frente. O gráfico fica com muita informação, mas é porque a gente ainda não tem pontos suficientes para construir uma série histórica. Em breve, acho que mais um trimestre, a gente já consegue começar a trazer para acompanhamento essa visão. Tá? Vocês percebem que, no fundo, a direção é a mesma, as mensagens são a mesma, o que muda é o patamar da informação, especialmente no Brasil, onde a gente passa a ter um efeito mais importante de TVMs. Tá? Quando a gente olha o Brasil no atraso curto, pessoa física, em qualquer visão, vai ser sempre a mesma, tá? Então não tem o efeito TVMs, a gente vê uma queda de 0,10 no atraso curto, importante, e depois a gente vê pequenas e médias com resultado muito saudável, flat, 1,4, ajustado por TVM 1,2, de novo o que muda é o patamar. Aqui eu queria fazer uma mensagem, eu já fiz no tri passado, mas vou reforçar novamente. Uma boa parte do crescimento de micro, pequenas e médias, eu mostrei agora há pouco para vocês, veio dos produtos das carteiras governamentais, tá? Uma boa parte dessa carteira em período de carência. Então, o que mostra que elas beneficiam o denominador, que a carteira vem, mas o numerador, como não tem créditos e parcelas vencendo nesse período, você acaba tendo um benefício no indicador. Nossa visão é que isso deve normalizar, né, seja no atraso curto, seja no atraso longo, nos próximos trimestres, sem nenhuma preocupação. Então a gente deve ver um ligeiro aumento, mas carteiras que estão performando com qualidades incríveis, nenhuma preocupação do lado do crédito, enfim, guidance do custo do crédito mantido, é muito mais para dar para vocês a visibilidade do que a gente espera para frente. Tá? Depois, a gente vai olhar aqui a qualidade do custo do crédito no atraso longo, então a gente vê notícias super positivas, indicadores muito controlados, não houve rolagens importantes do primeiro tri para o segundo, que tipicamente acontece. A gente consegue ver no Brasil que, embora tenha tido um pouco mais de entrada, né, no creation, que a gente fala, dado que a carteira também cresce, a gente vê indicadores estáveis, muito positivo. E micro, pequenas e médias, o comentário que eu fiz no atraso curto, que a gente deve imaginar uma normalização gradual nos próximos trimestres, deve acontecer aqui também. Na medida que passar pelo atraso curto, vem para o atraso longo também, quando as carências começarem a vencer. Um outro indicador muito saudável de carteira, e é uma forma em que a gente, enfim, começa a divulgar cada vez mais, são os estágios, né, a carteira no estágio e a cobertura por estágio, seja estágio 2 ou estágio 3. Tá? No estágio 2, a gente não vê nenhuma materialidade, é um movimento mecânico do que a gente acompanha, né, de um primeiro tri em que o atraso curto começa a vir e começa a rolar, então nada, se vocês olharem dentro de uma volatilidade esperada, nenhuma preocupação, seja na carteira, seja na cobertura, né, é esperado que o estágio 2 caia um pouco nesse trimestre. A contrapartida disso é que a gente vê o estágio 3 na pessoa física com essa rolagem mecânica que eu comentava agora há pouco, né, e aqui tem um duplo efeito. Se a gente olhar a cobertura do estágio 3 na pessoa física, os atrasos que entraram no estágio 3, eles tendem a entrar, ainda que perda esperada, lifetime, eles tendem a entrar com um nível de provisão pouco menor do que os que estão saindo em write-off. Como teve mais entrada do que saída, mecanicamente a cobertura cai, né? Essa é a explicação. E em grandes empresas tem um fenômeno ao contrário, quer dizer, a gente vê um incremento na cobertura e a razão para isso é que a carteira cai, porque teve um crédito que estava em estágio 3, que foi vendido, esse crédito tinha uma cobertura de provisão menor do que a média. E por que era menor? Porque tinham boas garantias, a gente vendeu esse crédito, diminui a carteira, melhora a cobertura porque o crédito que saiu tinha uma provisão menor do que os que ficaram,
porque ele tinha uma boa garantia, tá? Então, essa é a explicação para grandes empresas desse efeito. Consequência de tudo que vocês viram, é uma carteira renegociada, muito importante, a gente continua dando muita visibilidade para a carteira renegociada, além da carteira reestruturada, tá? E eu acho que isso é um número relevante para ser acompanhado, porque mostra que a gente evolui, continua evoluindo, 1 bi 100 de variação no trimestre, e a gente cai seja na carteira reestruturada como na carteira renegociada, e esse é o dado com títulos e valores mobiliários, 40,1 também cai para 38,8, que mostra que a gente vem numa tendência super saudável de carteira renegociada e carteira reestruturada, tá? A consequência de todos esses indicadores é um custo do crédito muito comportado, embora ele tenha um ligeiro aumento nominal, as carteiras também crescem, o que a gente olha é o delta, né? É a diferença entre o indicador de custo do crédito sobre carteira, e ele basicamente ficou de lado em 2,7, que mostra uma carteira muito saudável em patamares muito abaixo da série histórica, de novo, crescendo com qualidade, com uma visão de gestão de portfólio, olhando o ciclo completo, uma performance de crédito muito, muito saudável em todos os segmentos, o que é muito positivo, tá? Tudo bem, despesas não decorrentes de juros, a gente tem um crescimento aqui no Brasil de 8,7, quando a gente olha em relação ao primeiro semestre de 25 contra o primeiro semestre de 24, 9,2 quando a gente olha essa visão trimestral, tá? De novo, pessoal e transacional são linhas super comportadas, lembrando que o banco está tendo um crescimento, mais uma vez, muito sólido de resultado, então é o colesterol bom que impacta muitas dessas linhas, seja por volume de transacionalidade, seja por aumento, né, na participação de resultados. E quando a gente olha para a despesa com tecnologia, a gente continua num ritmo muito forte de investimento em negócios, em tecnologia, em produtos, em soluções, para atender naturalmente as necessidades dos nossos clientes e para ter um banco cada vez mais eficiente e moderno. Essa tem sido a tônica, tá? O mais importante é que 100% de cumprimento do orçamento, ou seja, absolutamente tudo dentro do previsto, nenhuma descontinuidade, nenhum efeito em relação ao orçado, que mostra a nossa capacidade de projetar e de acompanhar toda a gestão de custos do banco. Quando a gente olha aqui nas visões semestrais, mais uma expansão positiva aqui no índice de eficiência, significa uma queda, 36,4 em relação ao primeiro semestre de 24, que foi de 37, e no Brasil e no consolidado 38,4 contra 38,5, então mostra mais uma evolução relevante no nosso índice de eficiência, super positivo, com todo aquele nível de gastos e investimentos que a gente tem feito, a gente tem conseguido gerar resultados muito sólidos, tá? Capital eu falava lá no início para vocês, então o lucro líquido já ajustado pela provisão de 100% do JCP, que isoladamente daria um payout próximo de 32%, a gente gera um capital de 0,6 no trimestre. Os ativos ponderados, os efeitos foram imateriais, né, no trimestre, logo a gente tem essa expansão para 13,1, um AT1 de 1,5, né, a gente tem um AT1 hoje um pouco mais alto do que esse, mas lembrando que, por regras, de Basileia, a gente só pode utilizar 1,5% do índice, tá? Acho que a notícia que vale a pena reforçar é que nesse trimestre, hoje, junto com a divulgação de resultado que a gente divulgou ontem, a gente também anunciou que a gente está exercendo o call de 2 perpétuos em moeda estrangeira, tá? Aproximadamente $1,5 bilhão, são 2 tranches de 750, são 2 operações de 750 milhões de dólares. Então, esse AT1 deve vir para próximo de 1,3, absolutamente dentro do nosso apetite, sem nenhuma preocupação. E a gente conseguiu fazer isso porque a gente fez um bom liability management, a gente emitiu um bom volume de perpétuo no mercado doméstico, por volta de 5 bilhões de reais. Isso está permitindo com que a gente também recompre esses papéis que economicamente fazem sentido a gente exercer o call. Então, o anúncio foi feito em conjunto aí com a divulgação de resultados. Guidance. Aqui a gente está fazendo 2 ajustes, tá? Carteira de crédito mantido, margem com o mercado, custo do crédito, receita de serviços e despesas não decorrentes mantido, mas a gente está vendo um ritmo de crescimento da margem com clientes mais forte do que a gente originalmente imaginou. Então, o que era 7,5 e 11,5
passa a ser agora 11,14, ou seja, o piso do guidance é quase o teto do guidance anterior. Então, acho que é uma notícia positiva para a margem, tá? E por outro lado, como a gente está vindo com resultado maior, a gente passa a ter um benefício diluído do JCP, portanto a alíquota de imposto efetiva do banco ela sobe, e o outro efeito é que a gente tem feito resultados na operação bancária maior do que em não financeiras, né, os veículos que a gente tem no conglomerado, uma série de negócios, que faz com que a nossa alíquota efetiva suba ligeiramente entre 27 e 29 para 28,5 e 30,5. Tá? São os dois ajustes que a gente está fazendo no guidance nesse trimestre. Bom, no tri passado, muitos de vocês me perguntaram sobre como é que está indo o ano Itaú, se a gente já tem dados. Eu sempre falo que a gente está ainda numa etapa importante de migração, e o foco é fazer isso com muito cuidado, cuidando dos clientes, fazendo uma migração muito suave. Eu acho que a gente tem bons dados para dividir com vocês de como tem sido toda a nossa agenda de digital, não só pela migração do ano Itaú, mas toda a nossa agenda de aceleração digital, capacidade de entrega de novos produtos, soluções e resolver problemas de clientes. Então eu começo pela plataforma One Itaú. A gente já migrou mais de 10 milhões de clientes, com 80 pontos de satisfação, que é um NPS bem alto, com 99,3% de conversão. Também uma conversão acima das nossas expectativas, vindo muito, muito positivo. O que é importante, 54% desses clientes já possuem 3 ou mais produtos do banco, o que mostra que a gente tem conseguido expandir de uma visão que era monoliner para uma visão full bank. Então esses clientes começam a ter uma oferta full bank e a gente começa a ver uma penetração cada vez maior de soluções e produtos nos clientes. Tá? E um aumento de engajamento, 32% de aumento de engajamento com essa base de clientes no momento que eles passam a aderir a uma oferta full bank. Então notícias muito, muito positivas. Tá? Eu vou dar um detalhe aqui. Quando a gente vai para o Super App, a experiência melhorando e gerando alto impacto, né, para os nossos negócios. Então a gente resolveu trazer mais dados, mais informações. A gente teve 19 lançamentos de produtos nos últimos 18 meses. 25% de aumento do Super App por cliente. Então a gente vem aumentando muito a frequência de utilização, a ativação e engajamento dos clientes na nossa jornada digital. Só para dar alguns dados para vocês, o cofrinho que a gente lançou há muito pouco tempo, 13 bilhões de saldo em menos de 90 dias. Tá? 93 pontos de satisfação. E o mais importante é que uma boa parte, a maior parte dos recursos é expansão de relacionamento com os clientes, né, o que é super positivo. Tá? Controle de gastos também era uma necessidade, uma dor do cliente. A gente já tem 1,8 milhões de clientes utilizando, clientes ativos, menos de 90 dias que a solução foi para o ar, 85 pontos de satisfação e um dado interessante, 57% dos clientes desconheciam qual era o seu maior gasto, né, em que eles estavam gastando mais. Então isso mostra a nossa capacidade de resolver dor de cliente, entender as necessidades, tem um lado de educação financeira muito importante, isso gera mais engajamento, mais relacionamento no longo prazo, aumenta o lifetime value do cliente. 15% da base de clientes do Uniclass e do Personalité já utilizando o Pix Crédito, que é muito, muito positivo. Inclusive eu falava lá atrás, quando a carteira de crédito financiada subiu, uma boa parte da explicação tem a ver com o lançamento desses features. Mais de 13 bi de limites transferido entre cartões, entre clientes cartonistas. Então a gente criou o feature para o cliente definir o limite que ele quer ter em que produto. Então isso facilitou muito. Mais de 20% de transacionalidade nos últimos 3 meses subsequentes. Então mostra mais uma vez como features dentro da jornada e dentro de um contexto, como oferta digital impecável, muda radicalmente, né, a adesão e a adoção dos nossos clientes. Então muito saudável, muito positivo. Empréstimos no canal digital, 31% de aumento, quando a gente olha crediário, consignado e FGTS, então produção digital crescendo de forma relevante, e Pix Crédito, limite de conta, pague contas, financiar o dia a dia, 72% de aumento no que a gente chama de produção digital, né? Então, de novo, isso é um subcapítulo de todo o investimento em tecnologia e modernização que a gente tem feito no banco, tá? Então, muito, muito positivo. E a gente resolveu dividir com vocês, trazendo mais informações. Tá? Toda a parte de inteligência Itaú, inteligência artificial, mais de 500 casos internos com focos em eficiência e produtividade,
tem pilotos e soluções já com client-facing importantes, Pix no WhatsApp para toda a base, de forma extremamente fácil, né, com inteligência artificial por trás e transacional. O cliente consegue se autosservir através de uma inteligência artificial e a gente tem evoluído de forma importante, seja na parte de investimentos, seja no Pix. Então, transacionalidade na veia, o que é fundamental para a gente conseguir escalar os nossos modelos. Então, testem, né, nossos clientes e vocês vão ver os resultados. E a assessoria de investimentos, que a gente lançou e falou bastante, 24/7, 10 mil clientes já utilizando, e a gente vai escalando na medida que os resultados e que a gente vai evoluindo a solução. Isso é um modelo absolutamente escalável de assessoria. O que eu falo sempre é que ter uma boa tecnologia de inteligência artificial não é condição suficiente, é condição necessária. Para a gente o que vale realmente é ter todo esse know-how, né, tecnológico, mas ter todo esse conhecimento e expertise nos produtos e nas soluções. Investimentos sempre foi algo muito relevante para o banco, a nossa franquia de investimento sempre foi muito forte, o nosso conhecimento, né, de comportamento de cliente, momentos de economia, que tipo de soluções oferecer, é a combinação dessas duas inteligências que potencializam o que a gente chama de inteligência Itaú, né? Então, só ter a tecnologia e não ter o know-how não necessariamente produz resultados incríveis, e eu acho que a gente consegue fazer isso de forma destacada na indústria. Tá? Por fim, queria convidá-los aqui para o Itaú Day, esse era o convite que eu queria fazer no final, dia 2 de setembro, das 9 ao meio-dia. Isso é um movimento em que a gente, enfim, se encontra com vocês, clientes, investidores, colaboradores, concorrentes, e que a gente conta mais sobre o que tem sido a nossa jornada, a nossa estratégia, e o comitê executivo, enfim, cada um dos membros vai poder dividir com vocês. Então, fica aqui o convite, espero vê-los em breve. Tá? Bom, encerramos aqui, mais um trimestre muito sólido, muito forte em todas as linhas, um trimestre com qualidade. O mais importante é que a gente vem conseguindo trabalhar em todas as linhas do balanço, né, com uma visão de longo prazo. A gente realmente acredita que o longo prazo, né, cuidando do curto sempre, ele é preponderante, tem que ser assim o nosso mantra de alocação de capital, gestão de portfólio, resiliência, consistência, né? Então eu acho que isso é o que está por trás dos números que vocês viram até aqui, e naturalmente um ambiente de trabalho extremamente empreendedor, em que as pessoas se sentem extremamente estimuladas, com resultados crescentes, em que a gente vem produzindo coisas incríveis, enfim, então muito animado com o que a gente tem conseguido fazer, sem obviamente desconsiderar todos os desafios que a gente tem pela frente. Enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso no call. Eu vou me juntar ao Gustavo agora e vou para o nosso tradicional Q&A. Em 2 minutos a gente volta para se encontrar. Tá bom, gente? Obrigado pela confiança, obrigado pela presença e a gente se vê em breve. Obrigado. Olá, estamos de volta agora, direto no nosso estúdio para a sessão de perguntas e respostas. Antes de começar, gostaria de lembrá-los que a sessão é bilíngue, ou seja, responderemos as perguntas no idioma em que elas forem feitas. E para quem precisar de algum tipo de apoio na tradução, por meio de nossa plataforma, continuamos com a opção de escolher o áudio em português, inglês ou original. Além disso, vocês podem mandar as perguntas pelo WhatsApp no número que está na tela. Bom, já estamos aqui com o Milton e com o Gabriel, nosso CFO, que se junta a gente aqui nessa sessão de perguntas e respostas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos então para a primeira pergunta, que vem do Daniel Vaz, do Banco Safra. Daniel, bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Milton. Bom dia, Gabriel. Parabéns pelos resultados. Uma excelente aqui geração de capital. Mostra que o banco está muito posicionado para essa estratégia de distribuindo os dividendos para os acionistas quando vocês veem capacidade, né? Provavelmente no final do ano eu já vi alguns headlines que saíram nas matérias. Eu queria, na verdade, falar de outra coisa. Eu queria falar de rede. A rede, a gente viu um TPV subindo no trimestre, tri contra tri,
7,5%. A gente olha o teu número de emissor, né? Então, o TPV do emissor Itaú, ali mais próximo de 5%, a gente viu o Bradesco Santander ali também próximo de 5% no Triatri. Então, a gente consegue ter uma inferência aqui de mercado que você poderia estar ganhando share, né, nesses últimos meses. Aí eu queria entender um pouco dessa estratégia, o direcionamento, na verdade, de onde que você está conseguindo ser mais competitivo, o que você tem conseguido rodar já, e uma oferta direcionada para algum tipo de cliente específico para a gente tentar capturar essa estratégia da rede melhor. E, de novo, parabéns pelos resultados. Tá ótimo. Bom, obrigado, Daniel. Prazer aqui em revê-lo e obrigado aí pelas palavras iniciais. Olha, a rede, enfim, a gente tem cada vez menos divulgado os resultados da rede isoladamente, porque já faz bastante tempo que a gente integrou a rede na estratégia do banco, né? Então a gente tem uma visão de fluxo, não uma visão do produto adquirente. E na visão de fluxo, né, se você olhar o TPV do mercado de cartões em relação ao TPV de fluxo, o mercado de cartões representa 4% do TPV de fluxo. Logo, para a gente é muito mais importante olhar a completude da oferta, a visão cliente, e essa é a visão que a gente olha aqui. É evidente que a gente acompanha os outros indicadores. O resultado da rede ele está distribuído no resultado da forma como a gente divulga, né? A gente emblocou aqui em pagamentos e recebimentos. O que fica aqui basicamente é o resultado de MDR e o resultado do Flex, é o que você enxerga aqui dentro, o aluguel, mas o resultado do RAV e o custo financeiro do Flex fica na margem com clientes. Então, falando de resultado, é sempre difícil tentar entender qual foi o resultado ou take rate com essa visão. O market share para a gente não é um objetivo, né? Eu sempre falo isso, é muito importante registrar e reforçar esse ponto. O market share é consequência de tudo aquilo que a gente faz e acredita, porque primeiro a gente foca no cliente certo, no preço certo e na visão holística da relação, né? E a consequência disso é o market share. Então, a gente não faz uma gestão onde a gente tem visto em alguns casos em que você entra com resultados de margem de contribuição negativa, mas no fundo isso é um aluguel de market share, porque o market share vem de grandes nomes, mas ele não reflete no resultado no final do dia, muitas vezes ele é até um detrator no resultado. Então, a gente tem, por consequência de tudo que a gente tem feito, sido líder, mas a gente pode deixar de ser, e isso não é necessariamente uma questão, porque a gente sabe que o grosso do volume, para fins de market share, está concentrado nos grandes nomes, onde de fato os resultados, né, e as contribuições são muito menores, os MDRs são muito apertados, e muitas vezes a gente vê margem de contribuição negativa na operação. Então a gente continua na nossa estratégia, a integração foi um sucesso, a gente está muito feliz com os resultados, a forma como os times comerciais articulam sobre adquirente, e a adquirência nada mais é do que um recebimento adicional, além das outras formas que o cliente tem de receber. Então, é assim que a gente tem gerido o negócio, ele traz um resultado natural, assim como o fluxo traz, que cria valor, e a gente continua muito focado na nossa penetração share of cash, share de pagamentos, é assim que a gente olha a relação com o cliente. Bom, agora vamos para a segunda pergunta com Renato Meloni, da Autonomous, que já está aqui na tela. Bom dia, Renato. Renato, a gente não está te ouvindo. Oi, desculpe. Parabéns pelos resultados de novo e obrigado pelas perguntas aqui. Eu queria tocar no ponto da carteira de cartão de crédito financiado que você mencionou na apresentação. É interessante que ela está crescendo além, né, do crescimento total de carteira aqui de cartão de crédito, ao mesmo tempo que vocês estão focando mais na base de personalité unique-less. Então, você está melhorando a rentabilidade do portfólio sem necessariamente aumentar o seu risco de crédito aqui. Então, eu queria entender quais iniciativas, talvez novos produtos aqui que vocês estão desenvolvendo e deploying nesse segmento, e depois entender se isso foi uma contribuição relevante para a sua margem financeira líquida com os clientes nesse TRI, e se isso continua ao longo do ano. Obrigado. Obrigado você, Renato. Obrigado pelas palavras iniciais. A gente viu uma evolução muito saudável, acho que esse trimestre, especialmente na margem com clientes, a gente viu uma contribuição muito importante, né? Eu acho que é uma conjunção de fatores, a margem
vinda do cartão financiado, ele é um componente, mas não é o único. Por isso que a gente quis dar ênfase e abrir, né, a carteira de crédito pessoal, para mostrar que os rotativos estão vindo muito bem também. Tem uma questão, eu diria, de alguma sazonalidade, porque na medida em que você vem, enfim, dos gastos do último trimestre, as rolagens naturais do primeiro para o segundo, uma tendência e uma propensão ao financiamento maior. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é tudo aquilo que a gente vem trazendo de evolução na jornada dos nossos clientes. Então, quando a gente consegue penetrar em segmentos como o Uniclass, especialmente no Personalité, nesse produto, mostra como a gente consegue, no contexto da jornada e da transação do cliente, dar vida para alguns produtos digitais que são muito importantes. Então, o cliente está diante de uma compra, muitas vezes é uma transação de curto prazo, ele consegue um desconto porque vai pagar em Pix e compensa para ele, portanto, financiar aquela compra em condições competitivas. Evidente que a gente ajusta as taxas ao perfil do cliente, ao segmento em que ele está, muito mais ao perfil do cliente do que ao segmento, na medida que a gente consegue hiperpersonalizar as ofertas. Então, é isso que a gente tem visto. Então, tem sim uma expansão do Pix Crédito dentro do cartão de crédito. A gente entende que é o melhor chassi, né, de contexto de jornada. Então, eu diria que é um conjunto de iniciativas, tá? Ele contribui para a margem com clientes, mas quando você olha lá a margem com clientes e aquela quebra, tem volume médio contribuindo, tem passivos contribuindo. Quando a gente olha exclusivamente, né, a parte de mix de produtos que tem uma boa contribuição, sem dúvida aqui tem um impacto também dos rotativos, e tem um terceiro impacto que é muito positivo para o mix, que é o crescimento que a gente fez de pessoa jurídica, varejo, em relação ao middle, né, na medida em que a gente aqui divulga MPME. Então são essas três linhas, eu diria, que contribuem de forma importante aí para a margem com clientes. Eu acho que a gente chegou num grau de maturidade relevante nesse trimestre, e provavelmente a gente não vai observar esse mesmo nível de crescimento para os próximos trimestres, dado que a gente atingiu um grau de maturidade importante. Então esse trimestre, especialmente na margem com clientes, já expandindo um pouco a pergunta, a gente viu uma evolução importante, mas uma série de fatores positivos, né? O crescimento de rotativos, o crescimento de cartão financiado, o crescimento de governamentais, que gera uma expansão na margem financeira líquida. A gente tinha um dia corrido a mais, que também gera impacto. A gente teve uma antecipação de resultados de operações do atacado estruturadas que a gente imaginava que se materializariam no segundo semestre e acabaram antecipando. Enfim, então teve uma conjunção de fatores muito positivo. Para frente, eu acho que essa aceleração que a gente observou nesse TRI, ela não vem na mesma intensidade, mas ainda assim o guidance foi revisto e a gente entende que a gente vai conseguir entregar na completude do ano um resultado mais forte do que o originalmente planejado. Obrigado. E vamos agora para a terceira pergunta com o Mário Pierre, que já está aqui na tela, do Bank of America. Mário, com você. Bom dia, pessoal. Parabéns aí mais uma vez pelo resultado. Milton, o que mais me impressiona, né, é o banco já está entregando um ótimo resultado, gerando bastante capital, mas me parece que o management ainda não continua satisfeito, né? Vocês estão sempre tentando melhorar. O que me chamou a atenção foi essa despesa extraordinária que vocês fizeram esse trimestre de quase 600 milhões de reais para reestruturação. Você poderia explorar um pouquinho mais quais seriam algumas medidas, o que vocês estão pensando? Eu imagino que isso aqui é mais para a redução da distribuição física do banco, mas você já poderia antecipar aí para a gente algum target, alguma meta que vocês têm de eficiência, de número de agências? Obrigado. Bom, Mário, obrigado aí pelas palavras iniciais. Eu acho que esse ponto que você traz no início é a nossa cultura, né? Muito do DNA da organização, essa vontade, essa intensidade de querer fazer melhor todos os dias, né? Então a gente nunca está satisfeito. É claro que a gente celebra bons resultados, mas, enfim, a celebração é curta porque os desafios são grandes. Então, a gente sempre está olhando já o dia seguinte e o que vem pela frente para tentar fazer melhor, superar as nossas expectativas de vocês. Enfim, de novo, eu acho que essa é a cultura da organização, né? Não é de hoje, essa cultura de performance sempre foi muito um traço do nosso DNA. Falando sobre essa provisão específica e eficiência, de fato, quando a gente olha, né, com a quantidade de investimentos que o banco vem fazendo ao longo dos anos,
Isso obviamente leva a gente, né, a uma plataforma cada vez mais escalável, uma plataforma cada vez mais digital, onde a gente precisa de fato evoluir no índice de eficiência para continuar competitivo, para evoluir e entregar valor para os nossos clientes, não só em soluções, produtação digital, mas em preço, né, para que a gente seja competitivo e seja capaz de extrair e inclusive operar, né, em bolsões de crédito que com índice de eficiência menor você consegue absorver mais risco, né, do que a gente consegue absorver no status quo. Então, a gente já fez uma provisão para reestruturação no passado, ela não é o não recorrente e recorrente, né, eu acho importante fazer esse ponto, basta olhar aí as nossas DFs, dizer, a gente fez em 2019, estamos falando aqui em 2025, fazendo uma provisão com essa característica. Essas provisões são feitas quando a gente olha um cenário para frente e vê que a gente está num período de fato de ajuste de colheita dos investimentos que foram feitos, tá? Então é uma não recorrente, é extraordinária sem sombra de dúvida. A gente vai continuar evoluindo na nossa agenda digital. Eu acho que um pouco das informações que eu trouxe, da evolução do Ano Itaú, que é um embrião relevante, né, para a gente de fato avançar cada vez mais no Super App, os resultados são incríveis. Toda a evolução da aceleração digital permite com que a gente seja mais ambicioso no plano, e é disso que a gente está falando. A gente olha eficiência, você viu aí no semestre que a gente atingiu de novo um índice de eficiência muito competitivo. A gente pode ver alguma volatilidade no índice de eficiência nos trimestres que vem pela frente, né, porque ele é uma natural resultante de receita e custo, mas direcionalmente a gente precisa evoluir no índice de eficiência em negócios em que a gente precisa ser mais competitivo. Tem negócios no banco hoje que são benchmark global em índice de eficiência, especialmente operações no atacado, e a gente vê no varejo ainda uma oportunidade importante de evoluir nos índices de eficiência. Dito isso, todo mundo tem lição de casa para fazer, não é o desafio de um segmento ou outro, pode ser em maior ou menor proporção. A gente tem sim evoluído nessa agenda, o Gabriel, que está aqui ao meu lado, tem liderado, né, todo esse esforço aqui dentro da organização. Não é um esforço da área de finanças, é um esforço da organização, não é um projeto de uma área, isso aqui é um trabalho de todos. E eu acho que agora a gente entrou na fase da execução muito forte, né? A gente foi, durante muito tempo, o período de investimentos, e agora a gente entrou numa fase de execução relevante, e aí é esperado, de fato, que a gente avance nessas reestruturações ao longo dos próximos trimestres, dos próximos anos. A gente não dá um guidance de footprint, quer dizer, o footprint no final é uma consequência do que os nossos clientes estão demandando. É natural que a gente vê que os fluxos caíram pela metade aí em períodos relativamente curtos, enfim, mas a gente continua ajustando o footprint, teve uma redução, um ajuste aqui, e a gente vai ajustando na medida que se mostre necessário, né, para entender a sustentabilidade desses modelos, proposta de valor e modelo de atendimento. Então, é nisso que a gente tem focado, mas sem dúvida nenhuma a gente vai trabalhar, estamos trabalhando, e essa provisão é a implementação mais clara disso para seguir adiante com os nossos planos e a implementação desse projeto todo. Obrigado pela pergunta, Mário. Agora vamos seguir com Yuri Fernandes, do JP Morgan. Yuri, com você. Bom dia, pessoal. Obrigado, Gustavo. Parabéns a todo mundo. Mais um resultado muito bom de vocês, capital, tudo muito bom. Eu vou perguntar na parte de FIIs aqui, que acho que é outra variável de eficiência de vocês. Acho que a única linha do banco que ela é um pouco mais fraca, mas eu entendo a lógica, né? Eu acho que essa visão de cliente, acho que o banco tem sacrificado algumas linhas de FIIs, né? Como receita de conta corrente, né? Tem caído 15%. Acho que tem uma visão de cliente aqui. Mas se vocês puderem comentar um pouquinho, Milton, quando que essa linha deveria estabilizar, né? Porque, pegando o exemplo de conta corrente, já é uma linha que está bem menor, bem mais fraca. Vocês deram alguns dados legais aí na apresentação de net new money de vocês, consórcio vai bem, seguros vai bem. Então, eu queria entender também se nessa questão de melhora de eficiência, tem no plano de vocês também, eventualmente, alguma estabilização aqui na linha de FIIs. Se você puder só também quebrar em varejo em atacado, né? Porque, ao contrário do que eu pensaria, o que trouxe, acho que o fio um pouquinho mais fraco esse TRI, foi mais atacado do que varejo, né? Então, se puder comentar um pouquinho a trajetória dessa linha, seria interessante para a gente. E obrigado e parabéns. Obrigado você, Yuri. Obrigado aí pelas palavras e por participar do nosso call. Eu acho que aqui a gente precisa quebrar um pouco a resposta em alguns capítulos. O primeiro deles
transacionalidade, né? A gente vê no varejo que a transacionalidade continua muito forte, né? Eu falava agora há pouco do colesterol bom, colesterol ruim, a gente vê a transacionalidade acontecendo no emissor, no adquirente, né, no engajamento nos nossos produtos, nos canais digitais. Então, a gente vem aumentando volumetrias de forma consistente e importante. Acho que tem duas linhas aqui que eu diria que elas direcionalmente tendem a cair no tempo, e é por isso que a gente mudou a forma, inclusive, de divulgação. Então, quando a gente coloca tarifas, conta corrente pessoa física, a gente está falando de tarifas e pacotes, né? A gente vem ressignificando os pacotes, não acho que tende a zero, porque na medida que você vai criando valor nos pacotes, a gente tem conseguido fazer isso. Existe sim, né, uma cobrança, mas por um pacote, uma forma diferente de atender o cliente, mas direcionalmente a gente deu ênfase para mostrar, primeiro, que a relevância dessa linha num trimestre, e segundo, que eu acho que ela vai continuar caindo paulatinamente, olhando para frente, ainda que a gente vá ressignificando os pacotes, mas os deltas em quantidade de milhões de reais, né, para toda a completude de receita de serviço seguro são pouco relevantes. Os percentuais são mais altos porque a gente já está falando de números menores, então qualquer variação nessa receita, os percentuais são mais altos. Quando a gente olha para a parte de cartão, é sempre importante lembrar que lá dentro você tem não só a receita de intercâmbio, como você também tem a receita de anuidade de cartão, e você tem um custo dos programas de fidelidade, ficam lá dentro. Para a gente, a anuidade de cartão cada vez menos é relevante, e a gente vem reduzindo isso também dentro da nossa estratégia há muito tempo. Tem que tomar muito cuidado, porque toda vez que você tem um crescimento de tarifas relevantes, você está reduzindo o lifetime value daquele cliente e criando seleção adversa na sua base. Porque os bons clientes que têm acesso a boas ofertas vão acabar migrando, você perde um cliente que tem uma boa transacionalidade com o banco, uma boa relação, e você acaba trazendo clientes que estão dispostos a pagar uma tarifa, mas que não necessariamente tem uma capacidade de ampliação de cross-sell e de engajamento com o banco. Então, esse é um cuidado que a gente sempre toma quando eu falo de visão de longo prazo. Então, a anuidade continua caindo, e a gente vem fazendo isso by design. Programa de loyalty continua lá tendo um papel relevante, porque a gente não olha o cartão como um produto standalone, né? A gente tem que olhar ele dentro de um contexto de um relacionamento. Depois, quando a gente vai para pagamentos e recebimentos, ali dentro você tem todo o negócio de pessoa jurídica. Você tem desde as receitas da rede, receitas de cobrança, receitas de pagamentos, receitas de Pix, dentro do universo pessoa jurídica, que é uma outra lógica de relacionamento, tem muito mais a ver com fluxo, e a gente vê resultados positivos. Quando a gente vai para o mundo do atacado, aí eu faria duas separações, né? Assessoria econômica e financeira foi um resultado muito pesado em função da gente ter tido um segundo TRI. Então, um resultado mais fraco em função da gente ter tido um segundo TRI histórico, né, ano passado, em dívida. Quer dizer, o resultado foi muito forte ano passado, então tem menos volumes no mercado. Enfim, esse trimestre a gente viu, teve uma operação mais relevante, que tem suas características próprias. Tirando isso, o volume em geral vem caindo por volta de 20%, então isso afeta naturalmente essa linha, tá? Por outro lado, você falava agora há pouco de administração de recursos, consórcio vindo muito bem, crescimentos importantes ano contra ano, e o segundo aspecto são as perfis, que vieram muito bem também, né? A gente teve a melhor perfil do mercado no segundo TRI, é valor agregado. Nossa melhor expectativa é que no quarto TRI a gente consiga entregar boas perfis, mas aí, obviamente, depende muito de mercado e todos os riscos que essa linha traz, tá? Quando a gente vai para seguros e previdência, a previdência vindo com resultados muito sólidos, crescentes, volumes importantes, então crescendo o volume, e a gente teve perfil também, performance FII em previdência, nesse trimestre, que foi muito sólido, na mesma lógica de valor agregado. E seguros core, crescendo de forma super relevante, 25% ano contra ano, 7%, 7,7%, né, que a gente fala no TRI contra TRI. Então, a gente continua vendo uma expansão. Agora, tem muito a ver com a atividade, tá? Na medida em que a gente vê uma atividade menor de DCM, dado o share que a gente tem nesse negócio, naturalmente a gente pode sentir um pouco mais, que é o que aconteceu nesse TRI. O restante a gente acha que a gente vem performando muito bem nas linhas. É importante olhar o desempenho da linha, mas pensando numa visão de lifetime value do cliente, tá? Então não é crescer na linha. Se eu tivesse vindo aqui mostrar que a gente está crescendo em tarifas de conta corrente de pessoa física ou em anuidade de cartão, eu acho que vocês deveriam ficar preocupados e não satisfeitos, tá? Porque mostra que de fato a gente não está entendendo a mudança que o mercado fez, né, e o valor agregado para melhorar a proposta de valor do cliente, aumentar o lifetime value, o engajamento no longo prazo e a completude da relação.
Obrigado, Yuri. Agora a gente passa para o Bernardo Gutmann, da XP. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Gustavo, Milton, Gabriel, obrigado pelo espaço aqui para perguntar e parabéns pelos resultados. A minha pergunta aqui é sobre o ROI por segmento, né? A rentabilidade do varejo ultrapassou a do atacado pela primeira vez depois de alguns anos. Como é que a gente pode pensar e decompor essa reversão em termos de segmentos que mais contribuíram nessa recuperação no varejo? Foi mais um movimento de spread, eficiência ou até melhora no perfil de risco? E como o banco enxerga a sustentabilidade desse diferencial de ROI olhando à frente, especialmente considerando o ambiente competitivo e de crédito também mais seletivo no segundo semestre? Joia, Bernardo, obrigado pela pergunta e pelas palavras iniciais, prazer em revê-lo. Olha, eu acho que lá no terceiro TRI de 2022, quando a gente atingiu 16,4% de rentabilidade no varejo, eu disse para vocês que a gente não estava nem um pouco satisfeito com aquela rentabilidade. A gente estava vindo de um ciclo de crédito mais apertado, mais difícil, mas que a gente faria um catch-up ao longo dos trimestres subsequentes. Então, eu acho que aqui tem muito trabalho, muito esforço, né? Não tem uma bala de prata. Naturalmente, crédito e todo o de-risking que a gente fez no portfólio ao longo do período, toda a gestão de portfólio, né? Focando cada vez mais em clientes resilientes, ciclos mais longos, toda a jornada digital que o banco evoluiu, capacidade de produtação e de entrega de valor, mostrava agora há pouco toda a evolução do programa de aceleração digital, do PAD, tudo que a gente tem conseguido. Então, a gente teve nesse trimestre no varejo, especificamente, uma expansão importante da margem financeira líquida, né? A gente teve cartão de crédito financiado evoluindo, rotativos evoluindo, a gente teve o funding, né? No próximo TRI a gente começa a sentir um pouquinho mais de pressão em relação àqueles produtos que tem cap, o custo do crédito, ele cai nominalmente no trimestre. Então quando a gente olha o varejo, você vê que a gente conseguiu crescer, expandir a margem financeira com clientes, caindo o custo do crédito de forma nominal. Então a margem financeira líquida expandiu, né? Esse foi o principal driver. A nossa visão é que a gente acha que tem sim uma sustentabilidade nesse nível de rentabilidade, com alguma volatilidade, é natural que ela possa vir a ter, né? Quer dizer, a gente teve um trimestre esse em que alinhamento dos astros em vários aspectos, mas dentro de um patamar de rentabilidade muito confortável. A BUPJ, né, o varejo PJ, vindo com rentabilidade muito boa já há muito tempo e continua evoluindo. E o grande catch-up que foi feito foi na pessoa física, onde a gente de fato mudou de patamar a rentabilidade, o negócio cria valor para a organização, os produtos mais voláteis, cartões e tal, a gente não faz mais a gestão visão produto, mas ainda assim com rentabilidades muito altas e criando bastante valor. Então aqui é uma conjunção de fatores que vem trazendo. A agenda de eficiência é um must, quer dizer, aqui a gente vai ter que avançar mais e mais, e vai ser um driver importante para a rentabilidade no longo prazo, e a gente está bastante focado nisso. E no atacado, a gente não faz a quebra, tá? Mas eu vou falar aqui porque eu acho relevante. A gente, quando quebra Brasil e Latam, a gente vê que no Brasil a gente está rodando com 30% a 31% de rentabilidade nessa visão, que é a soma da WMS mais o Itaú BBA, basicamente, tá? Quando a gente destaca a Latam nessa visão, ele sai com um ROI de 15,8, tá? Próximo de 16. Também cria valor nessa visão. Então, é muito interessante ver que, ainda que o varejo tenha feito essa expansão, o atacado continua entregando resultados muito sólidos, tá? No Brasil, por volta de 30% em todos os negócios que a gente atua. Então, a vantagem de ter um portfólio diverso, né, relevante, em que a gente consegue naturalmente navegar com ambos os lados, né, atacado e varejo, performando com ótimas rentabilidades. Então, essa é a vantagem de um banco universal, que é profundo em todos os negócios e que tem liderança de mercado em boa parte dos negócios em que atua, tá? Obrigado, Bernardo. E agora a gente já está aqui na tela com o Henrique Navarro, do Banco Santander Brasil. Navarro, bom dia. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados. A minha pergunta é sobre a carteira de corporate, lá de corporate. A gente teve aí alguns ventos de proa nesse TRI, né, o IOF, o dólar, etc. E mesmo assim vocês conseguiram mostrar um crescimento muito bom nessa carteira. A minha pergunta é, da onde vem, né, qual o DNA desse crescimento? Teve capital markets? O que foi? Foi alguma política mais agressiva? E o que a gente pode esperar aí para os outros TRIs? Obrigado.
Obrigado você, Henrique, prazer em revê-lo. Olha, aqui de fato tem esse efeito do câmbio, né, que você comentava, que é relevante, né, as carteiras têm bastante sensibilidade à moeda estrangeira. O crescimento do atacado ele vem com um volume de operações em que a gente acaba encarteirando naturalmente, né, sem mudar o apetite. Eu acho que isso é o mais importante, com uma visão de novo de gestão de portfólio muito forte. E a gente tem dentro do Itaú BBA, em grandes empresas, vários segmentos, né? Então, a gente tem conseguido crescer carteira com qualidade em todos eles, tirando o efeito da variação cambial naturalmente. Aqui dentro tem o agro, que também tem tido uma performance super destacada. A gente está falando do middle, que também tem o efeito de variação cambial, mas quando a gente olha a ex-variação cambial, ele cresce, né? Embora a PUPJ cresça mais, o middle também cresce. Então não tem uma bala de prata, acho que todos os segmentos ganhando penetração, e de novo no preço certo. Aqui a gente tem uma disciplina de preço muito forte, preço no sentido de alocação de capital, tá? Retorno sobre capital alocado. Então quando a gente percebe excessos no mercado, e excessos acontecem, a gente prefere perder share do que perder dinheiro ou perder rentabilidade. Então a gente tem sido muito disciplinado, tá? A gente não vê dificuldade em continuar crescendo esse portfólio no preço certo, com nível de rentabilidade adequado e com a completude de relacionamento que a gente tem com os nossos clientes. Então o crescimento está bastante diversificado, sem nenhuma grande concentração e sem nenhuma mudança no apetite, tá? Acho que esse é o ponto mais importante, não é que a gente decidiu ser mais agressivo ou tomar mais risco, acho que é o contrário, né? É um cenário de mais cautela quando a gente olha os desafios que vem pela frente, taxa de juros e atividade, então a gente continua sendo bastante cauteloso na medida do necessário. Tá? Agora vamos para a próxima pergunta do Eduardo Rosman, do BTG. Bom dia, Rosman. Opa, bom dia, pessoal. Tenho aqui duas perguntas que acho que são correlacionadas. Primeiro é sobre o business de crédito, né? A gente viu que vocês geraram valor nesse TRI, né? Ou seja, o ROI veio um pouco acima do custo de capital, e se eu não me engano, historicamente, vocês sempre indicavam que o ROI deveria ficar próximo do custo de capital e o excesso, né, de retorno viria das outras linhas, né? Só que o business de varejo ele mudou, né? Principalmente de baixa renda. Então minha pergunta é, a gente deveria achar ou esperar que esse número tivesse que continuar subindo? E aí, para juntar na pergunta, se no futuro, né, com essas melhoras de eficiência que vocês estão indicando que são possíveis, né, se o apetite a risco pode aumentar, se a gente pode ver aí mais oportunidade de crescimento para o Itaú, né? Inclusive até no futuro, eventualmente, até reduzir o payout para poder reinvestir mais, crescer mais com ROIs bem altos ainda. Obrigado. Obrigado você, Rosman, prazer em revê-lo aqui, obrigado aí pelas palavras iniciais. Olha, aqui de fato, enfim, foi um trimestre muito bom para crédito, pelas razões eu comentava agora um pouco, a expansão da margem foi muito boa, o custo do crédito muito comportado, no varejo, né, especialmente a gente tem visto o custo do crédito nominalmente caindo, né, então acho que esse é um ponto super relevante. A gente até viu algumas dúvidas sobre o formation do trimestre. É sempre bom lembrar que a gente trabalha com perda esperada no banco, né? Então, o principal efeito para as provisões foi o atraso curto do tri passado. Quando ele corre para o atraso longo, uma boa parte das provisões já foram feitas inicialmente, tá? Então, por isso que a gente vê que o índice de cobertura, que não é como a gente gera o banco, sobre atraso, a gente teve uma provisionamento sobre formation de 120% no tri passado e nesse próximo de 100 no varejo até abaixo de 198%, né? O que mostra que, de novo, a gente é perda esperada na veia e o atraso curto, por isso que eu falo da abertura do atraso curto por segmento, a importância dele é porque é ele que dirige a perda esperada do balanço, né? Qualquer coisa diferente disso você está operando em perda incorrida e não necessariamente em perda esperada, tá? Então é só fazer esse esclarecimento. Ainda assim a gente olha um formation muito em linha sobre carteira com o que a gente observou e dentro da volatilidade esperada, e lembrando que tem uma sazonalidade nesse primeiro trimestre importante para o segundo, que é a rolagem do atraso curto, que tipicamente sobe para o atraso mais longo e ele normaliza depois, tá? Então, aproveitei a sua pergunta para esclarecer esse aspecto também. Então, eu acho que esse TRI foi muito sólido em margem financeira líquida, o crédito vem performando muito bem, de fato,
o custo de capital, se você olhar na ponta, o custo de capital está mais próximo de 15. Então, como a gente está olhando um custo de capital médio, um ROI médio, ele acaba criando valor. Se a gente estivesse operando com 15 na média no trimestre inteiro, a gente já estaria ligeiramente abaixo do custo de capital. Tá? Então, aqui você sempre está correndo contra o custo de capital. Então, vai depender muito do ciclo de juros no Brasil, vai depender muito do COI, no cost of equity do banco no longo prazo, é isso que vai determinar, tá? Com toda a agenda de eficiência, portanto a gente continua acreditando que trabalhar próximo do custo de capital é o ideal para a gente conseguir naturalmente penetrar na relação com os nossos clientes. E aí, obviamente, varia de segmento a segmento, mas muito disso tem a ver com o que a gente produziu de crédito nos últimos anos, que vem trazendo qualidades super positivas e a criação de valor muito forte, tá? Então a tendência é positiva para crédito também. E sobre o índice de eficiência que você falou, eu não tenho dúvida que na medida que a gente começar a ajustar o índice de eficiência de forma mais relevante, isso vai abrir espaço para operações de crédito que hoje não param de pé porque não tem a rentabilidade necessária, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, entrar em outros públicos que hoje a gente não entra por essa razão, por essa limitação do índice de eficiência. Então, é para lá que a gente vai, não há dúvida. O nosso objetivo não é um payout alto, o nosso objetivo é reinvestir o capital do banco em rentabilidade adequada e distribuir naturalmente o excesso daquilo que a gente não deve utilizar. Então eu acho que com toda a migração do Itaú, com todo o avanço que a gente está fazendo na pessoa física principalmente, toda a nossa expectativa de evolução do índice de eficiência vai permitir, sem dúvida, que a gente entre em bolsões que hoje a gente explora muito pouco, em clientes que hoje a gente, enfim, subatende ou não consegue atender ele de forma integral. Tá? Então aqui tem uma super oportunidade de crescimento, o Itaú já está trazendo isso, avançando no índice de eficiência, não tenho dúvida que a gente vai ter espaço para crescer mais nessas carteiras. Passando agora para a próxima pergunta com o Thiago Batista, do UBS. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Milton, Gabriel. Eu vou fazer um follow-up na pergunta do Rosman e acho que do Mário sobre eficiência. Vocês já estão confortáveis que hoje o app de vocês, não o Itaú, mas o app para o cliente de varejo, já é algo como state of the art, ao ponto de que as agências se tornam um ponto secundário ou menos relevante no relacionamento com o cliente? E se me permite uma pergunta aqui na parte de asset quality, claramente vocês estão muito confortáveis com a evolução da qualidade da carteira nos próximos segundo semestre, potencialmente até o ano que vem. Vocês acham que isso é um fator específico de vocês, que vocês conseguiram de fato focar em clientes mais defensivos, sair um pouco do cliente mais arriscado, ou para o mercado como um todo teria uma visão semelhante de que carteira ou asset quality não é um issue pensando no segundo semestre? Legal. Obrigado, Thiago, prazer em revê-lo aqui, obrigado, enfim, pelas palavras. Eu vou começar pela segunda, tá? E prometo responder as duas. Mas aqui, sobre o custo do crédito, eu acho que isso sim tem a ver com uma estratégia muito clara do banco de fazer uma gestão de portfólio com uma visão de longo prazo, tanto no atacado como no varejo, né? Então, a gente vê poucos solavancos, pouca volatilidade nos nossos números, e quando você faz uma gestão olhando um ciclo mais longo, você consegue ter um controle muito melhor da qualidade do crédito. Você define os públicos, você consegue clusterizar melhor a base, você consegue definir as fronteiras do apetite por cluster, e nesse sentido você vai navegando de forma muito menos volátil e de forma mais consistente, né? O pior que pode acontecer numa relação de crédito é o stop and go, em que você oferece e depois tem que parar, uma parada abrupta, você tira a previsibilidade do cliente e do banco, né, dos resultados. Então, eu acho que tem esse aspecto. Eu vou te dar 2 indicadores de mercado e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de qualificando, né, no fundo, o que a gente está vendo, mas eu acho que a performance tem 2 indicadores que eu acompanho de atraso, que são importantes, que o sistema divulga, né? Cartão de crédito e veículos. A gente viu, né, nesse último TRI, os atrasos longos de cartão de crédito subindo 100 pontos nesse TRI. Né? Sempre pode ter a discussão de que houve mudança de critério de write-off. O fato é que os nossos subiram 20. Tá certo? Então, quando a gente compara com a performance de mercado, e a gente não teve nenhuma mudança de critério de write-off no nosso caso, a gente vê uma performance na indústria diferente do que a gente tem observado. E lembrando que a gente é 25%. Ballpark desse mercado, logo a hora que você exclui Itaú da amostra, você vê, né, que o impacto é realmente mais relevante. Para veículos não é diferente, né? Então,
A gente, quando escuta de que, mas em veículos pode ser mudança de write-off ou de política de write-off, não, o atraso curto de veículos também está vindo mais forte do que a gente está observando, e o atraso curto não tem nenhuma relação com política de write-off. Então, a gente continua muito consistente, né? A gente tem ganho share nos clientes que a gente julga target para a organização, tem penetrado de forma importante e crescido 2 dígitos nesse público. Então essa é uma estratégia de gestão, né? Eu acho que cada banco tem a sua estratégia, as suas políticas, os seus critérios. O nosso é esse, e acho que ele tem se mostrado muito consistente, especialmente quando você aloca capital de forma correta nas transações e olha a rentabilidade com a alocação de capital. Então, isso eu acho que tem sido um driver importante, tá? Sobre o primeiro ponto, eu queria reforçar o seguinte: eu acho que todo investimento que a gente fez no Super App, nas jornadas digitais, na completude, tirando transacionalidade assim, a gente não quer obrigar o cliente a ir para a agência. O cliente vai na agência se ele quiser ir na agência. Então, toda a jornada de digitalização e modernização do banco tinha isso como lógica, né? Deixar o cliente se autosservir no Super App na medida que ele julgue necessário. Se ele quiser um atendimento remoto, ou ir numa agência, ou falar com um gerente de uma agência digital, ou um consultor de investimentos, ou um consultor de imobiliário, ou de seguros, enfim, a decisão é do cliente, né? A gente não pode obrigar o cliente a transacionar através de um canal por falta de completude de oferta. Então, é isso que a gente tem procurado fazer. A gente está muito satisfeito com a evolução, né, do nosso Super App. A gente olha o NPS absoluto e o NPS competitivo, patamares impressionantes. A gente reduziu drasticamente, né, a diferença para os digitais, que tinham NPS muito mais altos. Eu diria que a gente está na mesma arena competitiva hoje do ponto de vista de qualidade e com oportunidade para continuar evoluindo. Acho que a nossa capacidade de divulgar, de lançar novos produtos, a gente lançou 19 novos produtos aí no último ciclo, mostramos o resultado de alguns aqui hoje. Essa capacidade de produtação digital é o novo normal do banco. Não é um projeto, né? Não é que a gente entregou um produto, não é output, entreguei o produto, está resolvido. É outcome, é engajamento, é ativação, é maior penetração nas relações, enfim. Então, eu acho que esse é o novo normal do banco, né? A gente vai ter o banco digital para o cliente que quiser ser 100% digital. Agora, a gente tem 70 milhões de clientes e nesse público de 70 milhões de clientes tem perfis muito diferentes. Tem o aposentado que quer um atendimento físico, tem públicos específicos que requerem para produtos específicos um atendimento remoto. Eu acho que essa é a vantagem que a gente tem, a gente conseguir atender o cliente em todas as suas necessidades e não tenho dúvida que todo o Super App, o que a gente fez, vai ser um facilitador, um enabler para a evolução do índice de eficiência do segmento de varejo. Tá? Obrigado. Agora a gente já tem aqui na tela o Gustavo Schroden do Citi. Schroden, com você. Bom dia, Gustavo, obrigado. Bom dia, Milton, Gabriel. Parabéns aí pelos resultados, sólido, ROI expandindo, parabéns. Acho que a gente já discutiu bastante aqui a questão de estratégia do banco, acho que está super claro o posicionamento e tal. Eu queria falar de um tema específico de consignado privado. Já tem aí 2 ou 3 meses do produto, um pouco mais até, e eu queria que você fizesse uma avaliação, Milton, de como é que você está vendo a evolução do produto e como que o Itaú pretende se posicionar no consignado privado. Obrigado. Tá joia, Gustavo. Obrigado aí pelas palavras, obrigado pela participação do nosso call. Veja, eu acho que assim, é um produto em evolução, como você bem falou, né? Então a gente viu do início, a ideia é ótima, né? O produto tem muito sentido. A gente vê a carteira como um todo do produto crescendo no mercado, lembrando que esse era um mercado de 40 bi de reais, mas muito limitado a convênios específicos. A gente sempre teve por volta de 30% desse mercado, enfim, então é um mercado em que a gente tem uma participação relevante, mas de um mercado relativamente pequeno. É um mercado que vem crescendo, então a gente vê uma evolução de carteira, né, aí ao longo dos últimos meses. No início eu acho que teve um pouco mais de atividade, depois por questões operacionais, aspectos de risco, a gente viu uma desaceleração, né? Teve momentos em que a gente, só para fazer o registro, acho que quando a gente fala de plataforma, modernização, capacidade tecnológica, eu acho que nós somos dos primeiros bancos, né, junto com o Banco do Brasil, aqui citando um caso específico, a entrarem nesse produto dos bancos grandes, e por uma razão muito simples, quer dizer, eu acho que é a compreensão e a capacidade de fato
de se adaptar, né, às mudanças que foram feitas. Então, a gente está desde o início, e a vantagem de ter participado desde o início é que a gente aprendeu muito nessa evolução de plataforma, né, não só os desafios operacionais, mas a gente conseguiu definir muito bem a nossa estratégia. A nossa estratégia está muito robusta, a gente focou, né, numa matriz muito clara de que públicos e de que clientes a gente gostaria de atender, de que forma a gente vai crescer, e a gente tem conseguido crescer com qualidade. Teve semanas que a gente teve 30% de share de produção, né? Eu acho que no acumulado, se eu tivesse que traçar um número, a gente deve estar rodando com 11 a 12% de market share de produção, né? E, de novo, focando, quando a gente olha nos públicos targets, o share é muito maior, porque teve muito não correntista, muitos segmentos e clientes de maior risco em que a gente optou por não participar da oferta. Então a carteira vem crescendo, a gente vem conseguindo trabalhar com preço super adequado. Acho que se você olhar a curva de preço do mercado, a gente tem dos preços mais competitivos, isso fala da qualidade dos clientes em que a gente tem penetrado o produto, e a gente vem migrando do produto velho para o produto novo e atingindo volumes de produção muito parecido com o que a gente fazia no produto velho, que mostra que teve um ramp-up aí ao longo desse período, mas a gente hoje está muito bem posicionado, os times muito bem estruturados, e a gente está muito satisfeito. A gente tem visto dois problemas, né? Crédito, a gente tem visto, enfim, um nível de inadimplência mais alto, né, na carteira como um todo, não no nosso caso. Então a inadimplência continua muito comportada, e a forma como a gente se estruturou operacionalmente, a gente tem visto quebra. Já foram 2 parcelas pagas, e a gente viu quebras importantes de repasse, né? Da primeira para a segunda já houve uma evolução, ainda tem mais evolução para ser feita, mas a gente encontrou um mecanismo para avançar mesmo nessas relações, né? Dado o perfil de cliente com quem a gente está trabalhando. Então a gente está animado com a evolução, acho ainda tem um longo caminho pela frente, né? Enfim, as empresas têm que se adaptar, os tomadores têm que se adaptar, Dataprev, CTPS, enfim, todo mundo fazendo a lição de casa, mas eu vejo um saldo positivo até aqui. Não chega a mexer na agulha de forma relevante, mas acho que direcionalmente é um bom caminho. Agora a gente passa para a próxima pergunta com Marcelo Mizrahi, do Bradesco. Marcelo, com você. Não estamos te ouvindo, Mizrahi. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de fazer perguntas. Parabéns pelos resultados. A minha pergunta, eu queria voltar no tema do crescimento, né? Entendo a mensagem, mas realmente quando a gente olha no linha a linha, né, a gente viu várias linhas com um crescimento mais fraco do que teve no trimestre anterior, né, seja na parte de pessoa físicas que a gente viu no cartão, seja na carteira de veículos, inclusive o ritmo, né, do crescimento de carteira de SMEs um pouco mais lento. Queria perguntar assim sobre o guidance, né? Quando a gente olha o guidance, acho que a única linha do guidance que parece um pouco mais em risco é o crescimento de carteira, né? Então queria que vocês passassem assim, enquanto vocês poderiam ter revisado o guidance, né? Então se o guidance ficou estável em crescimento, imagino que queria entender assim o nível de confiança, né, que vocês estão em relação ao ponto médio do guidance, ao piso, para a gente entender aqui o que esperar aí nos próximos trimestres e da onde que deveria vir esse crescimento, né? Então, qual carteira aqui que deveria ajudar nessa composição do guidance. E daí, só como continuidade, né, dessa pergunta, a questão do dividendos, né? Realmente dá a impressão de que o payout, né, percentual ao lucro pode ser mais alto nesse ano do que no ano passado, né? Não sei se é cedo para falar isso, mas eu queria perguntar o que vocês puderem compartilhar aqui com a gente. Tá ótimo, Marcelo, obrigado aí pela pergunta e pelas palavras iniciais, prazer em vê-lo aqui no nosso call. Olha, eu acho que você tem razão quando você olha o realizado e o projetado, tá? E de fato a gente, quando faz uma revisão de guidance, a gente faz revisão linha a linha, tá? Então a gente olhou e revisitou todas elas, porque se tiver uma informação melhor disponível, a gente vai corrigir, sempre que necessário. Mas de fato, quando você olha, quer dizer, aparentemente o maior desafio de fato está na carteira, tá? Então você está correto nessa visão, ainda assim a gente reafirma o guidance, tá? Então a melhor informação que a gente tem hoje tem o efeito de variação cambial, que é importante, então como a gente viu o real se apreciando contra as outras moedas, isso acaba jogando contra, e ali é um guidance de carteira de consolidado, então moeda pode explicar um pedaço do comportamento. É difícil projetar o câmbio no segundo semestre, então se ele vai ajudar ou se ele vai atrapalhar para essa linha de crescimento de carteira, mas a gente continua acreditando que todos os segmentos
da forma como a gente se planejou para esse ano e fez o guidance, vão conseguir entregar aquilo que está previsto no guidance, tá? A gente não dá guidance de ponto, né? Então, eu não vou te falar se é o ponto médio ou se não. A gente dá uma faixa, a gente acha que a faixa ainda é a melhor informação, a nossa melhor expectativa de crescimento de carteira. Qualquer coisa diferente disso, naturalmente, ajustes serão feitos, mas a gente continua confiante de que a gente é capaz de entregar o guidance com as informações que a gente tem. Agora, depende de cenário, depende de ciclo, depende de demanda. A gente tem visto uma demanda mais fraca, com nível de juros mais alto. Enfim, então tem uma série de fatores aqui que afetam. E está bem distribuído, tá? Não tem, de novo, um segmento específico. A gente acha que continua crescendo com qualidade na pessoa física, crescendo de forma saudável na pessoa jurídica, em grandes empresas também um crescimento saudável em todos os segmentos, quer dizer, com maior ou menor grau, mas assim não existe um segmento específico que vai performar muito melhor do que o outro, tá? Eu acho que, de novo, a gente está dentro das nossas expectativas iniciais, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, sobre payout, a gente não dá um guidance de payout, tá? Enfim, então, na tua pergunta, você usou a palavra, será que ainda é um pouco cedo? Eu acho que ainda é um pouco cedo, mas direcionalmente, o que eu queria dizer para você é o seguinte, a gente tem conseguido crescer capital com muita qualidade, né? Ver que a gente cresceu aqui, expandiu o CET1 meio ponto percentual, 0,6, ajustado pela provisão do JCP, enfim, então a gente continua com um ritmo de geração de capital muito sólido. Tem um segundo semestre praticamente aí pela frente, então vamos esperar para ver como é que a gente entrega os resultados dos próximos 2 trimestres, como é que vem o cenário macro e micro com os desafios todos, e entregando um resultado sólido, ano que vem a gente vai sentar para ver projeção, né, o que a gente está imaginando de crescimento de carteira, oportunidades de investimentos, naturalmente. Vamos olhar para o nosso apetite, né, a gente tem olhado muito mais para 12 de CET1 como regra aqui para distribuição de dividendo, e a gente ainda tem alguns impactos regulatórios pela frente, risco operacional e risco de crédito, que a gente pagou a primeira parcela, né, a gente fez em 4 vezes sem juros a implementação que o Banco Central fez, então no primeiro tri do ano que vem a gente deve ter mais algum impacto. Com essas projeções a gente vai poder calibrar bem. O objetivo não é reter o excesso nessa lógica, não é mais pagamento extraordinário, já virou um pagamento adicional de dividendo, é assim que tem sido, quer dizer, ele virou recorrente na medida que a gente tem conseguido gerar uma boa base de capital, e essa é a nossa melhor expectativa, de que a gente sem dúvida vai ter um pagamento adicional com a mesma mecânica, vamos dizer assim, de modelagem que a gente utilizou para o pagamento desse ano, tá? Do ponto de vista de lógica de distribuição. E aí ano que vem, com mais informações, a gente vai detalhar para vocês. Mas a gente está positivo em relação a isso. Now we're going to switch to English as we have Tito Labarta from Goldman Sachs with us. Tito, the floor is yours. Great. Thanks, Gustavo. Hi, Milton. Gabriel, thank you for the call and taking my questions, and congratulations on the strong results. I guess my question is in terms of your maybe longer term or sustainable profitability, right? I mean, ROE is very strong. You have excess capital, which you can return. You have room to improve efficiency. So, I mean, if we continue to extrapolate what you've been doing, ROE could continue to go up, I don't know, 24, 25, and cycle can change, interest rates will move. But just to think, how do you think about the sustainable profitability? And I say that in the context of thinking about the competitive environment, right? I mean, you've de-risked on the lower income side. We have some very strong competitors there. A lot of the competitors are trying to get more into high income, where I think you have a bit of a competitive advantage. Given this sort of changing competitive landscape, you continue to produce strong results. What do you think is a right level of sustainable ROE, you know, at least from a high level, just given all these moving parts that you have? Thank you. Hi, Tito. Thank you for your initial words. Good to see you here. Thank you for coming. My view is that even though we don't guide ROE for the long term, we never did, and we keep thinking that this is the best way to give you a right access about the way we are seeing the future. We believe that there are a lot of elements, as you said. So the macro is relevant, the level of activities is relevant. At the end of the day, the cost of equity is relevant, because if there is a change in the long term in the cost of equity, we might see the ROE somehow behaving in a different way, but always looking to the capital gains, value creation
that we have as our mantra here in the bank, the way we manage the organization. So I believe looking for this year, I think it's not so tough to say what I'm going to say, but the 20 plus is reasonable to expect. This somehow is implied in the guidance that we just adjusted. But we think we still have the capabilities and the levers to keep delivering good profitability for the bank. It's, of course, it depends on competition, and competition is tough. It's always tough in all the segments. We know we have a lot of very good banks working every day, trying to grow in the segments when somehow we've been leading. But we believe that we have the capabilities, we have the teams, we have the structure and all the investments we've been making throughout the years to compete very strong and to keep delivering a good position in all those segments where we are. So I don't see reasons why today, with the information we have, to see the profitability going under the levels that we've been delivering. I'm not guiding return on equity. Please don't take me wrong. I'm just saying that this level of profitability so far is sustainable. Let's see the coming quarters. What are the challenges we have for Brazil, for the macro, for the micro, for competition, for interest rate, for activity? All of them have a relevant impact in the level of profitability. But I don't foresee up to now a reason why we cannot keep delivering good level of profitability. Now we are going to keep the discussion in English as we have Nicolas Riva from Bank of America with us. Nicolas, good to see you. Please go ahead. Okay, thanks, Gustavo. Good to see you as well, and also Milton and Gabriel. So, Milton, I have a question on the AT1s, and I think that you alluded to this a bit in your initial remarks. You announced that you're going to be calling both of your dollar AT1s. My question is, I assume there's not going to be a dollar AT1 issuance at this point to replace the 55 basis points of capital, but please let me know if that's not correct. And then the second question, on the announcement you mentioned, so you said the impact on total capital is 55 basis points from calling both of these AT1s, but you distinguish between an impact on Tier 1, on AT1, and on Tier 2 capital. And I wanted to ask, what's the reason for the impact on Tier 2 if you're calling both AT1s? And my understanding is that the AT1s count 100% as AT1 capital before and after the call date. Yeah, no, it's completely right, Nicolas. There is no impact in Tier 2. So to be very clear, what we did is a liability management, as we are seeing a good opportunity to issue in Brazil. So we did almost 10 billion reais in issuances in this first semester. I would say more recently 5 billion reais in local AT1s. Very good market, deep market in a very good conditions. So as the level of the capital of the bank is 13.1, we don't think we need to be full power in AT1 1.5. So we are very comfortable to go behind it. So after all those calls, the $700 million and the $750 million bonds, AT1s, we should go below 1.5. Our best estimate is to be 1.3, and we are very comfortable with that. So in the short term, with the market conditions we've been seeing, we don't anticipate going to the international market to do new issuances for AT1. Of course, if there is opportunity in Brazil at a good level of price, we may issue more, always looking to the restriction we have, that is 1.5. Even though we fulfill today with AT1, we have almost 1.9, 1.8 in AT1s. But we can only use the 1.5. That's why we release the figures the way I just made the presentation. So this is the way for the other ones that are maturing and Tier 2 that we have options and call options by the year end. It's still too early to anticipate what we're going to do, and we are going to take in consideration that the level of capital utilizations in the Tier 2, it's a relevant information to make the decision either or not we have to call those bonds. Of course, when you are decreasing the level of capital utilizations in the Tier 2. So there is no impact in Tier 2, 100% AT1, Tier 1, level 1 capital, and this is what we've been calling and announcing yesterday with the results figures. Agora voltamos para o português com Eduardo Nishio, tá genial.
Nishio, pode seguir. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Milton, Gustavo e Gabriel. E parabéns pelos resultados. Eu tenho 2 perguntas. A primeira em relação à menção de vocês de entradas em novos bolsões de crédito, provavelmente mais no baixa renda, e com a melhora aí da pessoa física, né, os índices melhorando bastante ao longo do ano, a melhora do Ano Itaú, o rollout do Ano Itaú, redução do footprint. Eu queria saber se vocês já estão revisitando essa estratégia do massificado, né, e o que falta para chegar lá, o que falta de redução, enfim, de custos, qual a eficiência que vocês almejam aí nesse segmento. E a minha segunda pergunta é em relação à inadimplência, né? A gente vê na indústria uma piora já faz um tempo, já faz uns 6 meses, aí meio ano, consistente na indústria, e vocês vieram com números aí muito bons, né? Parte disso já explicou que o SMI espera uma normalização até o final do ano, mas a pessoa física também continua muito baixo. Eu queria saber de vocês qual o principal ali a causa dessa melhora vis-a-vis o que vocês tinham antes, né, que vocês acham que melhoraram, e se dá para ficar muito tempo com essa discrepância em relação à indústria, né? Se você consegue, se as novas safras estão vindo ainda muito boas para você manter um gap tão grande em relação à indústria. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado você, Nishio. Prazer em revê-lo aqui. Obrigado aí pelas palavras iniciais. Olha, deixa eu começar pela segunda, tá? A gente não vê nenhuma razão com as informações que a gente tem hoje para ter qualquer descontinuidade no crédito, tá? Olhando para frente. Então, a gente continua muito confortável com o nível de atraso. Eu falei de SMI. Nossa expectativa é que essa normalização pode ser algo entre 10 a 20 basis points, né, no indicador de atraso de SMI olhando para frente, mas absolutamente dentro das expectativas. É uma questão mecânica só de você não ter carência e ter carteira crescendo no denominador, produz naturalmente um indicador melhor, entre aspas, artificialmente. Na medida que ele normaliza, ele volta para os parâmetros ainda muito abaixo do que a gente observou em períodos anteriores. Agora, o Brasil é cíclico, né, e a gente tem que estar de olho no ciclo, na atividade, enfim. Então, com as informações que a gente tem hoje, tanto é que a gente manteve o guidance de custo de crédito, a gente entende que é a melhor informação, tive uma boa expansão nesse TRI na margem financeira líquida, por essa razão. A gente tem conseguido crescer com qualidade e a gente não vê razão para não continuar crescendo com qualidade, tá? Todas as safras, sem nenhum desvio daquilo que a gente se coloca como público target. Então, acho que essa visão de portfólio, visão de longo prazo é determinante para que a gente continue performando. Obviamente, volatilidade sempre pode vir, né? A gente já viu isso no Brasil, não uma vez, mas inúmeras vezes. O que eu acho é que o nosso portfólio ele é muito mais resiliente do que ele já foi em períodos anteriores. Então, dado a diversificação, dado a gestão de portfólio, né, dado, enfim, toda a forma como a gente vem gerenciando a carteira, seja no atacado ou no varejo, eu acho que ele é um portfólio mais resiliente, logo menos volátil do que a gente tem observado, né? E isso tendo uma penetração importante em produtos como cartão de crédito, que a gente é líder de mercado, com uma posição de destaque em relação ao segundo colocado e assim por diante. Então, ainda que a gente tenha alguns produtos mais voláteis, né, historicamente, a gente tem conseguido crescer com qualidade nos públicos target de forma importante, tá? E aqui a gente não vai abrir mão de uma gestão muito consciente e cuidadosa e equilibrada para ter ímpetos de curto prazo, que a gente sabe que depois você passa 2, 3 anos pagando no custo do crédito. Enfim, a gente quer ter um valor presente dessas decisões muito positivo, e é assim que a gente tem gerenciado o balanço do banco e a gente está bastante confortável. Isso vale para o varejo, em todas as carteiras que a gente tem operado, isso vale para o atacado, né? Eu vi que teve algum interesse em agro nesse trimestre, algumas dúvidas sobre performance de agro. De fato, quer dizer, o segmento, só para dar um zoom aqui rapidinho, eu vejo que é um segmento que nos últimos 2 anos tem sofrido mais, margens mais apertadas, preço de commodities, questões climáticas inéditas em algumas regiões, custo de captação com a Selic subindo, enfim. Então, de fato, é um setor que veio de anos anteriores com anos extraordinários, 3, 4 anos muito fortes, 2 anos um pouco mais difíceis, né? Mas acho que esse é um bom exemplo, né? A gente escuta e tem visto aí no mercado mais volatilidade nessa carteira. A nossa carteira, do ponto de vista de gestão de portfólio, está super equilibrada. A gente está em
todas as culturas, as mais relevantes, com uma distribuição geográfica bem selecionada, muito distribuído entre as atividades do agro, desde grandes clientes do agro até produtores rurais que faturam volumes maiores, então com faturamento mais alto, culturas bem definidas, nas regiões que a gente entende que a gente deveria estar presente, que a gente vê que são regiões resilientes, e a gente tem conseguido performar, né, os nossos indicadores mostram isso de forma muito saudável, apesar dos desafios. Eu vou dar só um número que eu acho que é relevante, né, a gente tem uma carteira de agro que já, enfim, por volta de 130 bilhões de reais. Quando a gente olha, né, do percentual de RJs que tiveram no mercado, o nosso market share de volume em RJ foi de 5%. Né, com 140 bilhões de reais de carteira, 130, 140 bi de reais de carteira, ou seja, a gente tem conseguido performar com uma gestão de portfólio muito ativa e de forma muito cuidadosa, com boas garantias, com uma penetração de garantias muito relevante no segmento, em culturas adequadas, enfim. Então aproveitei, também esclareci uma dúvida que sempre surge sobre o agro, enfim, então a carteira bastante resiliente, claro, sempre sujeita a mudanças no cenário, né? Então é isso. E sobre a tua primeira pergunta sobre novos bolsões, aqui a gente está indo passo a passo, tá? O nosso objetivo não é simplesmente abrir o crédito, até porque tem uma evolução para ser capturada ainda no índice de eficiência. O Ano Itaú e a migração já é um embrião, né, desse público que a gente vai poder observar e trabalhar com mais ênfase, mas ele também é um público muito qualificado do Ano Itaú, tá? A gente tem clientes do Uniclass, tem clientes do Personalité, não é só baixa renda no conceito antigo, né? São rendas, você também tem esse público. A gente fez um de-risking no portfólio, a gente reduziu posição em públicos mais vulneráveis, isso tirou volatilidade do balanço, como você observou, e na medida que a gente vai tendo conforto no índice de eficiência correto, e a gente vem evoluindo os nossos modelos de crédito, inteligência artificial, machine learning, tudo aquilo que é modelagem, enfim, de alto nível, a gente vem evoluindo para simplesmente, quando tiver oportunidade, a gente conseguir evoluir de forma bastante consistente e cuidadosa. A gente não tem pressa, a gente quer fazer bem feito, sempre olhando essa visão de longo prazo, tá? Now we're going to switch back to English as we have Carlos Gomes Lopes from HSBC. Carlos, good to see you. Please go ahead. Good to see you, and thank you for making the time to take all the questions. Really appreciate it. So 2 brief questions on 2 areas we haven't touched. One on the corporate spreads. You mentioned how the market has been quite receptive to your 81, and in general, the Brazilian market seems to be operating with very low levels of corporate spreads today. Do you think they make economic sense? Do you expect them to increase in the future? And second, could you comment on one area of the portfolio that we don't talk too much about, which is the mortgage portfolio? I think it is the one that is growing the most right now in your individual segment, 17%. How are you doing it with these high interest rates? Thank you. Yeah. Oh, thank you, Carlos. Thank you very much. So, yeah, you're right. So the spreads in the DCM market, especially for the big corporates in general, the market's very tight, and the companies that have been accessing market have been able to do at a very competitive level of prices. The same way for us when we go to the market and access for 81s, as you were saying and mentioning. So this is for everyone. Let's see, because we still have a lot of demand with this level of interest rate, a lot of flows going to the credit industry, and that's the reason why we are seeing this level of prices. Let's see, looking forward, if the credit scenario keeps delivering the way we've been seeing. If there is no volatility, we believe that this is possible, that we will keep looking for this level of prices. But will depend a lot in volatility and in the credit market. If there is any volatility, we might see some changes in prices, but this is not what we are foreseeing right now. And the market has been very active, even though the volumes have been lower than what we saw last year. The level of prices are still very, very competitive, and companies that have a long-term liability program or infrastructure investments are taking the advantage to go long and issue with this level of prices. So this is what we've been seeing. And the second one, on the mortgage side, although I think all the industry, it's over subscribed, I would say, in the levels of what we call the saving accounts. We look to the capability to make price
combining what we have in terms of saving accounts. We are in the private industry, we are number one bank in terms of volume, so we still have less need, even though we do have needs to access the market with other instruments, the letter of credit and things like that. We've been accessing market with other instruments, LCI and others, to make that good composition to the funding. We've been very disciplined in price, which is important, but at the end of the day, we still see a lot of demand from clients for the good segments, the segments where we believe there are more resilient, more affluent clients. So that's where we've been able to do good growth. In terms of market share, we've been able to do 46% of market share on the private banks. And we know that this product is very important for the relationship with our clients, long-term relationship. And we have the edge of having bigger saving accounts amounts, which make us more competitive in general to access those clients. So it's a good growth, very solid and consistent, and we still believe there will be opportunities to grow, especially on the retail. In the wholesale, where we still have capability to produce transactions, we've been very cautious here, taking care of the clients that we have, but avoiding credits that may be more riskier. We see the market underwriting some risks that we don't believe are sustainable in the long term. So we've been very disciplined with the real estate, especially on the mortgage side. E agora, para a última pergunta, a gente vem com a Natália Corfield, JP Morgan. Natália, prazer em revê-la. Pode seguir, por favor. Obrigada, Gustavo. Prazer em revê-lo também e prazer em rever todos. Bom, eu vou falar aqui, a minha pergunta também relacionada a capital e muito dela vocês já responderam para o Nicolas, que realmente não tem impacto no Tier 2, que eu também tinha ficado confusa. Eu tenho só mais um ponto para esclarecer, porque vocês falaram que vocês não podem ter mais de 150 basis points em AT1s. Eu sempre entendi que o Itaú achava que era um nível optimal para ter, mas que poderiam ter mais de 150 basis points. Por exemplo, o Banco do Brasil já teve. Então, só queria clarificar com vocês se houve alguma mudança na regulamentação no Brasil, que agora não se pode emitir mais de 150 basis points de AT1. Tudo bom, Natália? Obrigado aí pela presença, bom te ver. Não existe nenhuma restrição, né? A gente pode ter o volume que a gente quiser e emitir. Agora, o Banco Central só permite, naturalmente, que a gente utilize Basileia o máximo de 1,5 de índice de capital em AT1. A gente tem, e por razões diferentes, né? Ou porque a gente tem um liability management sendo feito. Imagina que a gente emitiu quase 10 bilhões de reais no primeiro semestre em LFs perpétuas, né? Letras financeiras perpétuas. Os calls vêm depois, então tem um descasamento temporal. Nesse momento você acaba ficando com excesso de AT1, sendo que você só pode utilizar 1,5 pela legislação, né? O que significa que todo esse excesso que você tem um custo mais alto, né? É um custo de AT1, mas que você não utiliza ele para fins de AT1. E aí você tem esses descasamentos temporais entre a emissão e o exercício do call. Então, o que acabou acontecendo foi isso, tá? A gente acabou invadindo e avançando um pouco, o que não tem nada de errado. O que a gente viu foi, com o nível de capital que o banco está rodando de 13,1, né, e com uma capacidade de geração de capital core, não há necessidade da gente rodar com 1,5 100% tomado o tempo inteiro. Então a gente tem muito conforto, né, porque ele não afeta nem o apetite de risco do banco e muito menos a política de dividendos, né? Ter ou mais ou menos AT1 hoje não é uma limitação para a distribuição de dividendos. A gente sempre faz todo o planejamento em cima do core equity. Então a lógica a gente viu a oportunidade de exercer os calls por uma questão de preço, uma decisão puramente econômica, né, e a gente está confortável em rodar com menos de 1,5. Então, primeiro, não temos o apetite para ficar rodando. A gente vai rodar com 1,5 se a gente entender que tem oportunidades de captação no mercado local que justifiquem a gente antecipar e captar. Se não for o caso, a gente está muito confortável em rodar com 1,3 ou até com menos de 1,3 se a gente entender que tem uma oportunidade, dado o nível de capital que o banco tem de core equity, e a gente vai ter e pode ter, ao longo do tempo e do ciclo,
mais ou menos a utilização do que um e-mail, como está acontecendo agora, mas isso não é uma limitação, nem uma mudança de apetite, né? É uma questão mais circunstancial e a gente está bastante confortável com isso, tá? De fato, se ficou alguma dúvida em relação ao Tier 2, não existe qualquer relação, discussões dos calls do Tier 2 serão tomadas, as decisões serão tomadas mais para frente, com mais informações e levando em conta o que eu falava para o Nicolas agora há pouco, a decadência, né, da utilização de capital, que é um variável importante para você atribuir o valor econômico daquela emissão. Tá? É disso que a gente está falando, mas enfim, então acho que agora ficou mais claro para vocês. Obrigado, Milton, Gabriel e todos vocês que participaram e escutaram essa nossa videoconferência. Com isso terminamos a nossa sessão de Q&A. E gostaria de passar, antes de terminarmos, aqui a palavra para você, Milton, para as suas últimas considerações. Eu queria, de novo, agradecer, enfim, pela participação, pelas perguntas, pelas palavras, enfim, eu acho que o ponto que fica aqui é a cultura mesmo, a força, né, da organização, no sentido de que, enfim, estamos todos aqui muito dedicados, de olho no cenário, atentos às mudanças e sempre insatisfeitos, achando que a gente pode fazer melhor todos os dias. Eu acho que isso é o que tem feito o banco evoluir ao longo desses anos todos, tá? Então, mais uma vez agradecer, dizer que a gente está muito contente e satisfeito com os resultados, mas já é passado, né? Os resultados já estão aí, enfim, já falamos sobre ele, a gente tem que continuar trabalhando duro para os próximos trimestres e acreditando de fato no valor da franquia no longo prazo. Enfim, é nisso que a gente acredita todos os dias, né? Focar num crescimento sustentável, evoluir muito a satisfação de cliente, centralidade, resolver dor de cliente todos os dias. E eu acho que a gente está num momento único, eu diria, não só de balanço e resultados, mas como de posicionamento estratégico para enfrentar os desafios que vêm pela frente e continuar evoluindo na nossa jornada digital, inteligência artificial e tudo aquilo que tem de tecnologia disponível, né? Enfim, sempre cuidando, em primeiro lugar, dos nossos clientes e, naturalmente, por consequência, dos nossos investidores. Então, obrigado pela confiança, obrigado pelas mensagens e pelas perguntas. E, enfim, vamos em frente, que os desafios são todos e a gente tem muito trabalho pela frente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.